Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Esse movimento SOS Brasil Soberano se iniciou a partir de 2017, em consequência do indevido golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E a partir dali nós começamos a observar que a soberania do Brasil, né, e todo um projeto de desenvolvimento estava caindo por terra. E por isso nós resolvemos, né, refletir sobre os problemas brasileiros, os muitos problemas brasileiros. Hoje nós vamos estar tratando exatamente da segurança pública, e é um tema muito importante para a soberania, que para nós, soberania é soberania popular. É o povo que constrói o Estado, não é o Estado que constrói o povo. Mas temos que ter forças de segurança que protejam a população e não atuem de forma repressiva. Então, hoje nós vamos ter uma oportunidade para tratar disso. Beth, com quem nós vamos contar? Nós estamos aqui já com o Adilson Paz de Souza, ele é tenente-coronel, aposentado da Polícia Militar de São Paulo e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. É membro também da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e é um grande estudioso do tema violência policial. Seja bem-vindo, Adilson. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, ter atendido o nosso convite para estar aqui nessa conversa. Adilson, esse assunto que o Folena já introduziu não é um tema novo entre nós, né? Mas assumiu contornos bastante graves nos últimos 2 anos, praticamente, desde a posse desse novo presidente em 2019. Você se dedica à análise do tema das polícias militares e da violência policial, né, como um todo. Então, como que você poderia explicar para o nosso público que nos acompanha qual é o desenho e as características das polícias militares dentro da estrutura do Estado brasileiro? Na sua linha de pesquisa, você faz uma inflexão muito forte no período da ditadura militar e a gente queria que você ajudasse ao público a entender como funciona a estrutura das polícias militares hoje no Brasil. Que nos acompanham, eu quero dizer que é um prazer imenso estar compartilhando um programa tão qualificado. Eu me sinto lisonjeado pelo convite e espero contribuir. Da ditadura para cá, muitos autores pontuaram, e com maestria, e eu humildemente eu me refiro a eles, que durante a ditadura, precisamente em 1969, houve o ápice do processo de militarização das polícias. Houve um decreto que alterou substancialmente a essência das polícias, dando a mesma roupagem do Exército Brasileiro. É o Decreto-Lei 667 de 69. Esse decreto, ele cita nos seus considerandos, logo no começo, o AI-5 de forma expressa, ou seja, a fonte de inspiração dele é o AI-5. Então, houve um rearranjamento, uma reorganização das forças policiais militares, e dos bombeiros militares. Há estados da federação que os bombeiros são... o bombeiro é uma corporação separada da polícia. Há estados da federação que são juntos. O estado de São Paulo é a mesma instituição. No Rio, já é separado. Bom, ao dar uma roupagem não só de organização, de hierarquia, mas também de razão de ser as polícias militares, houve um rearranjamento dessa instituição que está profundamente arraigada, infiltrada, embrenhada na vida da sociedade 24 horas por dia. Ela foi transformada numa tropa de ocupação
em mais um exército, seguindo a orientação do exército brasileiro e a organização, a doutrina, a razão de ser, o modo de atuação, porque eles precisavam, naquela época, combater os inimigos da nação, segundo a doutrina, inspirada pela doutrina de segurança nacional, que eram os ditos comunistas, os ditos subversivos, aqueles que queriam o mal do Brasil. Parece que eu estou falando de 2019 e 2020, né? A similaridade dos discursos passados não tem tanto tempo assim, 50 anos, é muito grande. Porque o exército não tinha tanta capilaridade assim na sociedade. Então, eles tinham que saber o que estava acontecendo na sociedade e estar pronto para combater esses focos de resistência. Para isso, tornou-se a Polícia Militar como uma instituição militarizada com o viés do Exército e prontos para o combate. Esse foi o cerne da alteração dada e dessa reorganização. Note que esse decreto ele foi editado pouco tempo depois do AI-5. Ele foi um instrumento jurídico para permitir a efetividade do que estava contido no AI-5. Cumpriu a sua tarefa muito bem. Efetivos das polícias militares foram treinados no Brasil e fora do Brasil por agentes americanos, CIA, OPS, e por agentes franceses, na doutrina de segurança nacional, em ações de contra-guerrilha, na guerra revolucionária, que vem da escola francesa, e na captura e caça dos ditos subversivos inimigos da nação. Há falta de literatura demonstrando o quanto que esses efetivos foram treinados em captura, caçada, morte, desaparecimento, e aí começaram também a ter outros rearranjamentos legislativos para legitimar, tentar dar uma legitimada nas ações. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em 69, por meio de uma ordem de serviço do então Departamento de Polícia do Estado da Guanabara, seria a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Guanabara, foi criada uma lei que instituiu o auto de resistência, ou seja, uma declaração que dava uma roupagem legal a uma execução sumária, que eles não sumiram com o corpo, então eles tinham que apresentar a ocorrência oficialmente, fazia esse registro, e esse auto de resistência, com esse nome, prevaleceu até pouco tempo atrás. De um tempo para cá, houve alteração do nome autorresistência, não se usa oficialmente falando, extraoficialmente falando, no dia a dia das polícias fala-se isso. No estado de São Paulo não era auto de resistência, era resistência seguida de morte, era esse o termo e o registro. Mas houve alteração para banir esses nomes, mas houve uma alteração de nome, não de conteúdo. O registro continua sendo o mesmo. A forma de ser, de tentativa de dar uma roupagem de legalidade a execuções sumárias extrajudiciais continua. Bom, ao transformar as polícias em exércitos localizados, estaduais, houve um incremento de uma atuação bélica. O policial passou a ser concebido para confrontar, para combater o inimigo da sociedade. Então, o contato com a sociedade passou a ser um contato do iminente combate. A qualquer momento ele pode ser atacado. Ele pode se deparar com o inimigo perigoso. E assim ficou. 88, vem a nossa Constituição Cidadã, e o capítulo da segurança pública é basicamente o mesmo da ditadura. Não teve alteração significativa nenhuma. Nós estamos com o sistema de segurança pública gestado na ditadura e turbinado por esse decreto, que foi considerado o ápice do processo de militarização. Hoje, 2021, nós temos esse decreto que cita o AI-5 expressamente valendo. Ou seja, a militarização das polícias está muito bem, obrigado, muito bem sedimentada, resistiu a toda e qualquer tentativa de controle da sociedade e passou por isso durante o processo constituinte e permanece vivo até hoje. Essa militarização faz com que a interação dos policiais com a sociedade seja
uma interação de confronto, de combate, de estar num território inimigo. E é assim que persiste. Assume um presidente como o Bolsonaro, que é o conflito em pessoa, vive do conflito e da exacerbação, vou usar uma palavra popular, deu match. Existe uma afinidade de valores negativos, mas existe, e de intenções, digamos assim. Nós temos uma militarizada falando com uma pessoa que se diz militar, tudo bem que ele não conta, que ele foi obrigado a sair correndo do exército, senão ele seria expulso, foi feito um acordão. O Luiz McDuff expõe isso com maestria no livro dele, O Cadete e o Capitão, mas ele passa aquela imagem do militar robusto, viril, pronto para o combate. Então, existe uma afinidade muito grande dessa postura do Bolsonaro com os policiais. O Bolsonaro é o grande líder dos policiais. E aí a psicologia das massas ajuda a explicar muito bem. A ligação entre eles é uma ligação a um vínculo libidinal, citando Freud, muito forte. O Freud vai dizer, ao explicar uma massa artificial, que é o exército, o Freud explica isso na psicologia das massas, que há um vínculo libidinal muito forte entre o superior e os comandados. Ele é o substituto do amor paterno. É um paizão severo, rude, mas é um paizão que está ali presente, que permite ao filho atuar igual a ele. Então, nós temos aí um grande número de liderados, de membros dessa massa, que se identifica com o líder Bolsonaro pelas características que ele tem. Porque o líder da massa, nos ensina Freud, é aquela pessoa que representa tudo aquilo que o liderado quer ser, mas não tem condições, coragem e oportunidade de ser. Um dia eu vou ser igual a essa pessoa, o liderado pensa. Eu quero ser igual a ele. Há um mecanismo da psicanálise de projeção. O policial se projeta no Bolsonaro e quer ser igual. Porque quem é o Bolsonaro? É aquele um que faz o que quer, fala o que quer, apronta o que quer e não acontece nada. Bolsonaro, ele pode... qual é a imagem que o Bolsonaro passa? É a pessoa que pode fazer de tudo, inclusive massacrar as instituições para salvar o Brasil. Qual que é a imagem do policial que executa, que mata? É o que pode fazer de tudo para salvar a sociedade. Há uma similaridade, uma identidade muito grande, para lá de instituição. Aí que é o mais grave, para lá de instituição. Então, para encerrar essa minha primeira participação, nós temos um modelo militarizado, centrado no combate, na guerra ao inimigo, que persistiu com o processo de redemocratização, está presente desde 88. Nenhum governo civil eleito após 88 teve a coragem e o espírito democrático de alterar isso. Hoje, esse sistema que foi ignorado por esses governantes, achando que estavam comandando, que estabeleceram freios e contrapesos para tentar segurar essa onda arbitrária das polícias no modelo militar, voltou-se contra eles. E é este o modelo que nós temos, que é turbinado, que encontra eco no modelo apresentado de presidência da República, personificado no senhor Jair Bolsonaro. Adilson, você deu agora uma explicação muito profunda, exatamente desse processo, né, em consequência da ditadura, da última ditadura militar do Brasil, civil militar de 64 a 85, né, de um processo de fascismo. Né? Essa expressão poderíamos utilizar das forças de segurança pública, em particular a polícia militar, as polícias militares, né, particularmente. Porque está em vigor um decreto ainda do regime ditatorial, demonstra exatamente o que você falou agora no final da sua colocação. Me parece, aí eu vou afirmar, é um fracasso da nova República. A nova República, de fato, tanto para os militares, né, ao manter o dispositivo da garantia da lei e da ordem, como também das forças de segurança, inclusive mantendo esse decreto-lei de 69 do AI-5, muito bem citado por você. Essa é a norma que regulamenta o funcionamento das polícias militares no Brasil. Por isso que os cidadãos são vistos como inimigos. A polícia não protege os cidadãos, principalmente os pobres. O tempo inteiro estamos vendo
massacre. E aí vem a questão de Bolsonaro, Adilson. Você tocou nisso, né? Mas nós queríamos aprofundar mais, porque você é um grande especialista nessa questão da bolsonarização. A forma com que as polícias, né, você explicou, Bolsonaro pai, né, a partir de Freud, mas o que nós estamos vendo é que diversas lideranças militares, das polícias militares, estão assumindo abertamente essa posição de Bolsonaro, que é uma visão exatamente antipovo, antinação, o tempo inteiro. Adilson, como você tem visto isso, a atuação exatamente de comandantes militares, de oficiais e de praças nesse bolsonarismo e o reflexo para a sociedade civil, para os movimentos sociais? Primeiro, eu vejo isso tudo com muita preocupação. Não é de hoje que eu venho sustentando que um risco, um possível risco de ruptura institucional viria pelas polícias e não pelas Forças Armadas. Eu acho que isso está cada vez mais demonstrado e agora o Exército tem admitido isso. Recentemente houve uma entrevista que eles falaram isso. Veja bem, eu acho que com o Bolsonaro assumindo o poder, várias peculiaridades, vários tratos de personalidade, vários tipos de pessoa, várias formas de ver o mundo saíram do armário, se revelaram. Eles se sentiram encorajados. Vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas está muito na moda, se sentiram empoderados. Tanto é que não é raro nós verificarmos em nossa família, o nosso círculo próximo de amizade, pessoas que pensam igual a ele, agem igual a ele, falando arbitrariedades, e nós nunca suspeitávamos que essa pessoa agia assim. A mesma coisa com as polícias. As polícias, concebidas dessa maneira que foi concebida, elas nunca foram democráticas. Elas se fingiam de democráticas. Até então, havia um temor que os superiores e o mandatário maior da nação, o presidente, poderia tomar alguma providência contra eles. Né? Às vezes tomava algumas providências tímidas, outras vezes não. Mas não havia uma palavra de um estímulo expresso. Com o Bolsonaro, não. Eles se sentiram encorajados. Uma outra característica da psicologia das massas, que envolve as pessoas da massa, a pessoa aderir ao que a massa realiza, faz, atua, é a característica do contágio. Eles foram contagiados por esse discurso, mas não à toa, porque existe uma afinidade. No fundo, eles pensam assim. Só que agora eles não têm esse freio, eles se sentem estimulados a atuar. Uma outra característica da atuação da massa, por ser massa, um grupo grande, permite o anonimato. Então, isso aí dá uma sensação maior de poder, de atuação. E porque dificulta ou impossibilita a identificação e uma futura eventual punição. Né? É esse o ambiente que nós temos nas polícias. Não há um controle da sociedade, nunca houve um efetivo controle da sociedade. Então, nesse vácuo, nessa seara de opacidade, essas formas violentas de ver o mundo e de atuar na sociedade proliferaram e agora encontram um substrato, um adubo extremamente poderoso que faz com que ela se potencialize. Que ele se potencialize e faz com que comandantes que jamais a gente poderia pensar que teria esse tipo de manifestação se sintam com autonomia suficiente e com poder suficiente para dar declaração pública, como o que aconteceu aqui em São Paulo. Isso é um fenômeno do contágio, da pessoa que foi absorvida pela massa e está seguindo fielmente os valores e o que o líder ostenta. É isso. Então, o risco de ruptura, sim, é grave. E pelas polícias. Eu tenho certeza que os governadores têm esse temor. Caso contrário, o governador Dória teria punido o coronel. E não puniu, apenas afastou. Afastou e disse que era punição. Isso não é punição. Né? Porque ele tem receio. Se eu fizer isso com ele, o que mais vai acontecer? Quantos coronéis, e veja bem, eu estou falando de um grupo seleto que para chegar lá é muito bem escolhido dentro daquilo que o grupo quer, que a instituição quer. Quantos coronéis tem? 50, 60? E quantos deles batem palma para o governador, elogiam como esse coronel de Sorocaba fez, tem imagens, mas nas alcovas
para usar uma expressão de Chico Buarque, nas alcovas agem de outra maneira e fazem outras coisas. Eu tenho certeza que o governador tem essa preocupação, os governadores têm a preocupação maior de saber, será que eu comando realmente as polícias? Existe esse temor, porque pesquisas indicam que a influência do bolsonarismo nas polícias do ano passado para cá, falando mais de polícias militares, só aumentou, e é muito preocupante. Seguindo nessa sua linha de raciocínio, a população brasileira, nós todos conhecemos, nós estamos falando de falência de várias instituições, né? E a Polícia Militar é conhecida pela impunidade, quer dizer, como ela não pune os excessos dentro da própria corporação. Mas eu queria saber, o senhor falou que o Alexander, aquele coronel que botou a cabeça para fora, o Alexander Toaldo Lacerda, lá de Sorocaba, ele só foi afastado, não foi punido. Então eu pergunto, existem anteparos legais, formais, dentro das instituições, na hierarquia, na disciplina das polícias militares, que pudessem inibir esse tipo de insubordinação? Plenamente. Aliás, o Brasil, se aplicasse as leis fielmente, seria um país muito melhor. Lei é o que não falta no Brasil, né? Mas ficando só na égide das polícias militares, por exemplo, no caso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas eu acho que deve ser similar em outras polícias militares. Há um regulamento disciplinar. No regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, consta logo no começo que o governador do Estado de São Paulo é o comandante em chefe. Então, e consta, você analisando esse episódio, o comandante, o coronel Alexander, cometeu transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no regulamento disciplinar, cuja uma das punições é a demissão dele da polícia. E me parece que é o caso, porque ele ofendeu frontalmente o governador do estado e ele pregou a aplicação de pautas antidemocráticas de ruptura institucional. A punição é gravíssima. O regulamento disciplinar estipula que quanto mais alto o grau hierárquico, maior é a gravidade da punição. Esse senhor é coronel. Então, na égide do direito administrativo, ou seja, no regulamento disciplinar, há amplo ferramental para ser aplicado. No âmbito civil, tem a lei dos atos de improbidade administrativa, o artigo 11 dos atos de improbidade administrativa, que atentam contra os princípios da Constituição. Quais princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse ato do coronel de Sorocaba, no mínimo, violou os princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade e da moralidade. Então, ato de improbidade administrativa, ilícito civil, ação civil pública, Ministério Público titular. Uma das possíveis penalidades por ato de improbidade da administração pública, perda da função pública. Terceiro, parte criminal, na esfera criminal, Código Penal Militar, ele cometeu crimes, mais de um previstos no Código Penal Militar. IPM, Inquérito Policial Militar Urgente. E na Polícia Militar de São Paulo só foi aberto IPM depois de acontecido o fato, porque o Ministério Público da Auditoria Militar, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, determinou à polícia que abrisse em 48 horas. Fora isso, eles violaram a Lei de Segurança Nacional, que estão pregando a ruptura das instituições do Estado Democrático de Direito, a existência de poderes da República e a ruptura institucional. Isso viola a Lei de Segurança Nacional ou as leis de proteção do Estado Democrático de Direito. Viola. E fora isso, nós temos um inquérito aberto no STF, cujo presidente é o ministro Alexandre de Moraes, justamente para apurar esses atos que violam
a ordem democrática. Eles já deveriam ter sido inseridos lá como investigados, ou seja, há um amplo ferramental para ser empregado. E não se admite, principalmente numa situação grave como nós estamos vivendo, que a democracia e as instituições estão em xeque, titubear em aplicar. Ferramental jurídico tem. O Estado Democrático de Direito está apto para atuar. Precisa as autoridades atuarem na altura de suas responsabilidades e competências. Bem. Legal, Adilson. Adilson, agora vamos falar um pouquinho também, porque nós estamos até agora também fazendo análise, né, do que é as polícias. Mas nós temos uma preocupação, como eu coloquei no início do programa, né, de pensar a soberania e o desenvolvimento dentro de um projeto popular, de um projeto democrático. Então, a partir disso, nós queríamos conversar com você, né? É possível, Adilson, nós estabelecermos, quer dizer, uma segurança pública cidadã? Isso é possível no Brasil? Quer dizer, por onde começar? Né? Como fazer essas mudanças diante de um quadro tão caótico? Como você vê isso? Vamos começar a falar agora de projeção. Bom, é possível, no atual quadro, nem pensar, mas em formas ideais, pensando num Brasil onde realmente a democracia exista de fato para todos nós e o Estado Democrático de Direito não seja uma miríade, é possível, sim. É possível. Lembrando que quem quiser fazer isso vai ter um trabalho de Hércules, mais que os 12 trabalhos de Hércules, e já vai começar fazendo isso aí com 30 e poucos anos de atraso, porque era para começar a ter sido feito isso aí desde 88, quando promulgou a Constituição. Eu acho que a primeira medida para a gente começar a pensar numa segurança pública cidadã é o presidente ser eleito e mandar fazer um raio-x de toda e qualquer legislação infraconstitucional que está contrária aos ideais e aos valores professados pela Constituição Federal. Se nós vivemos no Estado Democrático de Direito, de acordo com o preâmbulo da Constituição, onde a pluralidade, a dignidade da pessoa humana são valores fundantes, é inconcebível imaginar que nós temos um decreto-lei que foi recepcionado com força de lei, que cita o AI-5 expressamente continue valendo. Né? Então, e tem outras normas, por exemplo, na área que eu vou citar aqui. Então, o primeiro passo é desmilitarizar. Desmilitarizar é afastar esse modelo de militarização das polícias que foi dado pelo Decreto-Lei 667 no âmbito federal e nos âmbitos estaduais pelos respectivos decretos estaduais. No estado de São Paulo, o Decreto-Lei 217/70, que criou a Polícia Militar. Igualmente, cita expressamente o AI-5 como fundamento. Segundo passo, transparência e efetivo controle da sociedade civil. No campo do ensino e da formação do policial. Revogar o artigo 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela é de 96, 8 anos após a Constituição, mas o artigo 83 diz assim: o ensino militar regenciado por leis específicas. E segue o artigo. Essa pequena frase fez com que o ensino militar fosse tirado de fora da LDB. E ao tirar de fora da LDB, não há controle da sociedade, não há transparência, não há possibilidade de avaliação do que é ensinado. Até hoje, nas escolas militares, ensinam contra a revolução e não ditadura. Até hoje, nas escolas policiais militares, não se fala em ditadura. Até hoje, nas escolas políticas militares, ainda se fala em combate ao inimigo. Quer dizer, então nós temos que democratizar o ensino. Ao democratizar o ensino, no plano formal, nós temos que saber quais são os critérios de seleção. Isso tem que ser público, democrático, transparente. Eu estive na Noruega durante o doutorado e lá uma junta de psicólogos que é de fora, tem da Universidade da Polícia, mas tem de fora, eles estabelecem critérios, competências, perfis. Né? Quais são esses perfis? Será que, e aqui uma hipótese, tá? Uma provocação, será que os nossos selecionadores não estão no perfil psicológico escolhendo alguém com um grau de agressividade maior, que é bom para ser o guerreiro, o combatente? Nós não sabemos. E os pesquisadores, eu fiz doutorado no Instituto de Psicologia da USP, que querem ter acesso, não conseguem ter acesso, porque não tem transparência. Depois, a formação. Como são elaborados
esses currículos, quem determinou os conteúdos, quais são os conteúdos, a carga horária. Produção acadêmica, qual que é? Se são instituições de ensino superior, e isso é decantado em prosa e verso em todo momento, que as polícias têm ensino superior, qual é a produção acadêmica? Hoje você não tem acesso a essa produção acadêmica. O que seria normal, como, por exemplo, a USP, o banco de teses e dissertações, as polícias não têm esse banco de teses e dissertações. Pelo menos a de São Paulo não tem. É publicizado, que alguém vai lá e pesquisa. Por ser regido por leis específicas, como diz o artigo 33, é um universo paralelo fora da sociedade, não é possível ter avaliação dessas instituições de ensino pela CAPES. É proibido. Ora, todas as instituições de ensino superior do país são avaliadas pela CAP. As escolas militares não, que formam policiais e militares não, afastaram o controle e avaliação, a accountability na sociedade civil. E nós estamos falando isso, gente, em 2021. 33 anos após a Constituição de 88, e nenhum governo que foi dito centro-direita, centro-esquerda ou dito de esquerda fez isso. Permitiu esse monstrengo, essa aberração. A CAPES não pode botar o pé numa escola de formação da polícia para avaliar currículo. E até mesmo determinar o fechamento do curso se não seguir os parâmetros da CAPES. Por que esse mundo paralelo? Então, isso facilita com que essas ideologias persistam. Porque não tem o crivo e a avaliação da sociedade para fazer o contraponto. E nós temos um perigo maior ainda, que é o ensino informal, que nós podemos traduzir, e no mundo afora é traduzido como subcultura policial, o que é ensinado não em sala de aula, mas em eventos informais, como matar, como forjar local de crime, como eliminar sem deixar vestígios, como elaborar versões mentirosas. Os policiais que eu entrevisto são policiais assassinos, eles relatam desses encontros informais e como se é ensinado e que tem mais força que o ensino formal. A subcultura faz com que as normas oficiais sejam sobrepostas pelas normas informais que são determinadas pelo grupo. Esse ensino informal é ministrado pela própria Polícia Militar? Pelo próprio oficial, pelo próprio policial. Nas escolas de formações e encontros informais e nas unidades no dia a dia, e permeados por ritos de passagem. Nada republicano, nada compatível com o Estado Democrático de Direito e tudo por arbítrio e por autoritarismo, e até mais do que autoritarismo, por posições reacionárias, ditatoriais, não sei nem o que dizer, da barbárie. Isso existe, normalmente. Isso é relatado, tem relatórios da Human Rights Watch que falam isso aí. O que as autoridades fizeram? Ou não lê, ou ignora, como se fosse possível ignorar uma coisa dessa. Já falei algo sobre o ensino da sociedade. Na atuação na sociedade, protocolos de ação da polícia, que interferem sobretudo na vida das pessoas, devem ser tornados públicos. Porque nós temos visto, em todo o Brasil, policiais usarem a bala de borracha para cegar pessoas. E a instrução do uso da bala de borracha é clara, não pode usar em regiões vitais. E as polícias usam. E os protocolos não são divulgados para a sociedade. Então, tem que ser divulgado, porque o maior afetado, quem é maior afetado por essas atuações com base nesses protocolos adotados pela polícia, são os membros da sociedade, é o membro da sociedade. Ele tem o direito de saber o que o policial pode fazer ou não fazer contra ele. E a punição, a apuração dos desvios de conduta, punição rápida, prestar contas à sociedade, é o que nós não temos. Veja o caso do coronel de Sorocaba, para ficar nesse caso contra o Dória. Quantas mortes que nós temos que se instala uma apuração que dá em nada? Veja aí, Jacarezinho, o extermínio das 28 pessoas, que alguém decreta, um delegado decreta sigilo e ninguém faz nada, o Ministério Público não faz nada, o Judiciário não faz nada, para dar em nada. Quer dizer, não estou aqui falando em situações etéreas, subjetivas, são situações práticas. Nós não temos o controle da sociedade sobre a forma de atuação da polícia. Terceiro passo, Ministério Público e Judiciário tem que serem efetivamente controle das ações da polícia.
pesquisas do Rio de Janeiro, professor Michel Missi, delegado Orlando Zacconi, demonstram que Ministério Público e Judiciário são parceiros nessa sanha assassina da Polícia Militar. 99,2% dos inquéritos instaurados por crimes onde houve morte de pessoas por policiais militares foram arquivados a pedido do Ministério Público e corroborados pelo Poder Judiciário. Muitas vezes só ouvindo os policiais e muitas vezes indo contra o que os laudos periciais mostravam. Os laudos periciais mostravam evidentemente execução, eles ignoravam os laudos e decretavam. Ou seja, nós temos um Ministério Público e um Judiciário militarizado, que aderiram à lógica do combate ao inimigo, da eliminação do inimigo. Isso precisa cessar. Isso precisa cessar. Eu vejo o exemplo que acontece nas audiências de custódia, que foi uma ferramenta, uma medida muito boa para evitar a tortura do preso, confissão mediante tortura, virou mais uma fonte de tortura, porque tudo que o preso fala lá é mentira, é ignorado, os atos são chancelados, as arbitrariedades têm a chancela do juiz da garantia penal. Então, você veja bem com essa militarização do Ministério Público e do Judiciário, como afeta corações e mentes e faz com que eles atuem contra determinada parcela da sociedade que são a prioristicamente definidos como inimigos. E isso, o Adolfo Pérez Esquivel, em 1980, num prefácio do livro, já falava. Esse é um dos efeitos da doutrina de segurança nacional que está muito bem presente em nossa vida. Quarto, sistema prisional. Policiais matam também porque sabem que o sistema prisional não recupera ninguém, escritório privilegiado do crime, eles falam, a pessoa vai lá presa e vai tramar a minha morte, eu elimino. Então, o descrédito no sistema faz com que o policial adote uma atitude letal. Então, nós temos que falar que o sistema social, a dupla finalidade da pena, né? Punir, mas ressocializar. E para falar em ressocializar, nós temos que rever essa política de encarceramento de massa, que não dá certo, não deu certo. E a descriminalização do pote de drogas, qualquer droga, é um problema de saúde pública, né? E quinto passo, combate à impunidade, não só na polícia, como eu já mencionei, mas precisa ter mais esclarecimento de delitos. A taxa de esclarecimento de delitos, crimes contra o patrimônio, homicídios, são pífias. Premia a impunidade. Ao premiar a impunidade, gera mais descrédito no sistema. Ao gerar mais descrédito no sistema, o policial vai se sentir legitimado a ser ele o sistema e decretar a morte das pessoas. E maior controle das fronteiras, que fica entrando droga e armas para tudo quanto é lado e não tem controle nenhum, né? Comece mudando, tirando essas unidades do exército que tem nos grandes centros, que não faz mais sentido, e mova para a fronteira, para tomar conta das fronteiras. É uma excelente finalidade. Se o exército quer guerrear uma guerra, que guerreie contra o crime organizado, não tomando conta das nossas fronteiras. Isso já foi aventado lá atrás, não foi levado para frente, mas tem que ser uma política de Estado. E o sexto passo, a atenção à saúde biopsíquica do policial. O policial também é vítima dessa violência que ele vive, que ele gera e que ele compartilha com os outros colegas. Ele também é vítima. Então, só punir e prender não adianta, gente. Se o sistema for o mesmo, para cada policial preso vão surgir outros policiais assassinos. A gente tem que estudar o que está gerando isso. E aí, nós temos que prestar atenção na duração dos turnos de serviço dos policiais. Há estudos americanos indicando que, com turnos de 12 horas, aumenta o estresse e aumentou o percentual de policiais americanos com ideação suicida. Isso, não tenho conhecimento que há estudos desse porte no Brasil, mas a gente pode aplicar no Brasil. E o que vigora no Brasil? Via de regra, turnos de 12 horas ou de 24 horas. O homem está super estressado. Sujeito, a atividade policial por si só, que o policial não cometa nenhuma arbitrariedade, já é estressante. É plena de possibilidades de ocorrência de eventos estressores significativos. Como é que fica a saúde psíquica desse policial? No Rio de Janeiro,
Eu faço parte de um grupo aí do IPS, do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo sobre Suicídio. No Rio de Janeiro tem uma norma que estabelece um sistema de saúde mental dos policiais que não, só tem no papel. No estado de São Paulo, foi implantado, mas há severas críticas dos policiais sobre a forma como ele foi implantado. Novamente, não há possibilidade de avaliação da sociedade civil sobre esses programas que foram implantados. Novamente, os conselhos regionais de psicologia, os pesquisadores do tema, não podem ter acesso, estudar e opinar, e propor correções. Não há prestação de contas. Bicos, atividade extracorporação, eles não são somente tolerados, como são estimulados. A sobrecarga, dupla jornada de trabalho para o policial, altamente estressante. Por que eles fazem isso? Porque como não dão aumento como o policial merece, permite que eles busquem uma complementação de renda e aí, entrando um dinheiro a mais na conta deles, eles parem de pleitear aumento de salário. Então, fica brincando com a saúde psíquica do policial. Nós temos um homem altamente estressado com uma arma na mão, intervindo em várias situações críticas no seio da sociedade. Para puxar uma arma e fazer uma besteira, é um passo curto, né? Efeitos da militarização das polícias nas relações de trabalho. São relações de poder assimétricas, calcadas numa hierarquia militar rígida, tóxica, permeada por abusos, inclusive violência contra mulheres, assédios. Né? Temos aí a incidência de depressão e sofrimento com esse ambiente péssimo. O policial poderá desenvolver mecanismos de defesa para tentar lidar com essa situação. Dois deles eu cito de natureza individual. A letalidade policial. Ele mata alguém para tentar aliviar o sofrimento. E o outro é o suicídio policial. Ele se mata para tentar se livrar do sofrimento. As taxas de suicídio envolvendo policiais militares estão em níveis alarmantes. E não tem uma palavra de uma autoridade a respeito. Eu diria que são esses 6 passos. Pode começar por qualquer um, mas eu vou ser bem sincero, gente. Se faltar um deles, não há a mínima chance de haver uma segurança pública cidadã. O resto é engodo, é matéria para ganhar voto, para enganar as pessoas, para tentar mostrar uma aparente normalidade que é só aparente, mas que não resiste ao primeiro evento trágico que nós vamos nos deparar na esquina. De 88 para cá, o Brasil, os respectivos governos federais, providenciaram, elaboraram vários planos muito bons. Plano Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3, Programa Nacional de Segurança Cidadã, SUSP, várias normas. Matriz de currículo de formação de policiais. Fantástico. Fantástico. Contudo, eles não tiveram a força suficiente para furar essa barreira que a subcultura policial militar estabeleceu e produzisse o efeito desejado. Porque a letalidade continua alta, os abusos continuam altos, permeados e estimulados por uma falta de transparência crônica. Enquanto nós não banirmos essa militarização, nenhuma medida vai dar certo. Nada vai dar certo. Será engodo. Eu lamento dizer isso, mas nós estamos cansados de ver mortos, né? E agora, além de mortos, nós estamos dormindo todo dia com risco de uma ruptura institucional que pode ser providenciada por policiais militares. Se isso não é o caos, eu não sei mais o que é o caso. Adilson, Beth, me permite, antes de prosseguir, eu queria fazer... Essa sua colocação foi muito boa. Né? Toda a sua fala tem sido muito interessante. Por que eu quero dizer isso? Primeiro que fica claro que sequer uma polícia republicana nós temos. Não há polícia republicana no Brasil. Nós temos uma polícia feudal. Uma polícia que não mudou quase nada do período da colônia, né, e do período do Império. Né? O capitão do mato continua atuando. Ou seja, não há polícia. Não há uma polícia. Porque se nós dizemos que vivemos numa república, e por tudo que você falou, esses comportamentos que você apontou para a solução, né, da polícia são princípios republicanos. E o que a gente não vê.
Então, sequer isso aconteceu. Agora, Dilson, esse programa está sendo muito bom, né, por tudo que você está falando. Eu não vejo de forma negativa, não. Porque você tocou, de certa forma, o dedo na ferida. E o dedo na ferida, a meu ver, está exatamente na questão da anistia. E aí vem o nosso companheiro aqui do Soberania, do SOS Brasil Soberano, que estou com a gente há muito tempo, o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que diz que a história, a nova república praticou a história falhada. História falhada. Falhou. Falhou mesmo. E essa falha exatamente se dá por causa da anistia. Não é somente as polícias. Todos nós falhamos. O sistema de justiça que você citou, juízes, promotores, atuam ainda com a visão do período ditatorial. Médicos atuam com a cabeça no período ditatorial. Advogados atuam dessa forma, jornalistas também. Ou seja, professores. O país, até hoje, Adilson e Beth, e nossos internautas, o país até hoje não se encontrou. Por isso que estamos vivendo a era de Bolsonaro. Então, a sua colocação, Adilson, para nós aqui, para mim particularmente, acredito que para todos nós é muito importante, porque nós estamos esquecendo que essa lei de anistia de 1979 possibilitou o passado não resolvido. Passado não resolvido esse, que vai para as ruas em 7 de setembro, de verde e amarelo, mas que nada tem de patriota. Nada tem de patriota. Que fala em violência, em armamento, não é feijão, é fuzil. Então, me desculpa, eu estou fazendo esse comentário um pouco longo, Adilson, mas porque a sua fala me leva a isso diante desse problema, sabe, Beth? Então, eu tenho mais uma questão. É o ponto central. Por favor, Beth. O nosso programa, eu acho que o desenho que você fez das possibilidades de termos uma segurança cidadã é fundamental. Nós aqui somos membros do movimento da sociedade civil organizada. Você, em toda a sua fala, falou da possibilidade de uma avaliação social, de um controle social, de uma maior permanência. Como que isso seria exercido? Através de qual mecanismo nessa sua proposta de futuro? Como que a sociedade civil pode atuar no controle, no acompanhamento, no monitoramento, dando mais transparência a todo esse modelo que você mencionou? Beth, eu acho que primeiro a sociedade tem que ser permitida a participar. O arcabouço jurídico estabelecido não permite, como eu falei, desses decretos. O próximo presidente da República, que realmente queira governar um país democrático de fato, ele tem que adotar todas as medidas para que o Estado seja transparente. Então, o que eu imagino que o presidente deveria fazer? Vamos revogar o Decreto-Lei 667 de 69 e vamos já pensar no outro modelo de polícia. Assim como acabou de ser revogada a Lei de Segurança Nacional da época da ditadura. Movimento semelhante. Vamos tirar aquele e vamos colocar esse, porque esse decreto-lei é o pilar da militarização das polícias. Esse artigo 83 da LDB já deveria ter sido revogado ou reescrito numa interpretação conforme a Constituição, onde a transparência é a regra, se é que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Então, tem que ser tomadas todas as medidas possíveis e imagináveis para que a transparência prevaleça. Feito isso aí, o CAPES, através das suas equipes, dos seus docentes, do seu corpo de avaliadores, vai ter liberdade para avaliar. Não só o CAPES, grupos podem ser formados através de programas estabelecidos por um Ministério da Justiça que seja realmente um Ministério de Justiça de uma democracia, para avaliar os currículos das escolas militares, mas com plenos poderes para avaliar, para ter acesso a documentos, fazer um trabalho de escavação e atuar, e propor mudanças, e ter força de lei, e aí o governo federal atuar em âmbito nacional, propondo currículos mínimos, parâmetros mínimos, possibilidades de atuação de membros da sociedade em conjunto. Isso é possível. Agora, o que precisa é ter essa possibilidade de participação da sociedade. E, para isso,
o governo federal, principalmente, deve atuar em prol de uma transparência, e não de acordos ou conveniências outras que permitem que isso não aconteça. Porque, sinceramente, eu acho o Programa Nacional de Direitos Humanos um documento maravilhoso. No estado de São Paulo, nós temos um Programa Estadual de Direitos Humanos que é de 97, foi o primeiro do Brasil. A minha pergunta é, para que valeu? No plano de enunciados é maravilhoso. No efeito prático, que medida trouxe de bom? Não houve. Ele não foi aplicado. Isso é um descrédito para a democracia, para a instituição, para as instituições públicas, para as instituições da República. Então, o que nós precisamos fazer é ter transparência. Sem transparência efetiva, nada vai ser feito. Adilson, o programa realmente é denso, o tema é denso, né? É um tema complicado, como eu até ousei aqui. Nós vamos ter que voltar com o Adilson. Beth, eu até ousei a comentar, quer dizer, é um tema que sai até das polícias, entendeu? É como a Adilson colocou, é uma república que não existe, quer dizer, não há transparência, não há igualdade, sequer nós chegamos ainda no período republicano no Brasil, infelizmente. Adilson, olha, foi muito bom, você é um especialista, está nos ajudando a entender isso, né? Principalmente entender o que é a polícia, e estamos aqui agora no momento final, e pedir a você aí para suas considerações finais, né? Se quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de debate, obrigado pela gentileza, pelo carinho como eu fui recebido, eu me coloco à disposição, eu aprecio o trabalho de vocês, são eventos que a gente se sente útil, né? Então, muito obrigado mesmo, e eu quero dizer que a gente tem que batalhar por transparência. Não adianta determinado candidato ou candidata dizer que é de esquerda, é de centro, não sei de que espectro ele pode ser, né? A principal característica que esse senhor, essa senhora tem que ter é compromisso com a democracia. E compromisso com a democracia significa transparência. Se começar com joguinhos de interesse, conveniências políticas partidárias menores, não é democrata. Então, nós temos que ser muito rígidos no trato com essas pessoas e na maneira de escolher essas pessoas para nos representar. E, frente ao que está acontecendo no Brasil, que é algo assim absurdo, cada um de nós, no nosso microcosmos, nós temos que ser defensores intransigentes da democracia. Não se negocia em nada, absolutamente nada. E é isso. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui também. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos a sua participação, a nos ajudar a entender a lógica que está por trás das polícias militares e esperamos contar com a sua participação em outros momentos. Nós estamos continuando nesse assunto delicado, espinhoso, mas tão importante pelo momento que nós vivemos, e principalmente nesse agora onde as manifestações de rua, né, voltam a acontecer e há um temor, né? Então, na segurança pública, ao invés da gente se sentir protegido, todo mundo se sente inseguro em ir para a rua hoje por conta dessa possibilidade de violência policial. Mas, enfim, somos militantes, somos guerreiros e vamos lutar, e as suas sugestões foram muito bem-vindas e estarão aqui no nosso universo de preocupações. Muito obrigada mesmo, Adilson. Muito obrigada pela sua dedicação ao tema, sua tenacidade e o seu conhecimento. Obrigada. Terminamos aqui, né, Jorge, mais um programa Soberania em Debate, agradecendo a todos que estiveram conosco, agradecendo ao Adilson, ao Folena. Voltamos na semana que vem. Obrigada a todos e todas. Não.